Sabe aquele livro que a gente termina de ler só pela força do ódio? Então, foi o caso de O Jogo do Coringa, de Mary Lou, pra mim. Por isso, se você quiser me ver destilando veneno, é só continuar comigo depois da vinheta, tá bom? Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Cardoso e seja bem-vindo ao Cultura e Ação. Publicado em 2019 aqui no Brasil pela editora Rocco, O Jogo do Coringa é o livro que conclui a duologia Warcross, da escritora Mary Lou. Por se tratar de uma continuação, já deixo aquele aviso básico de que haverão spoilers da primeira parte nesse vídeo. Por isso, caso ainda não tenha lido, é melhor não assistir, ok? A trama dessa sequência tem início dias após Hideo Tanaka ter acionado um algoritmo que retirou o livre-arbítrio e passou a controlar quase toda a população mundial por meio das lentes Neuralink. Os poucos que resistem são aqueles que ainda utilizavam a versão beta dessas lentes, como é o caso da protagonista Emika e de seus antigos colegas da equipe Phoenix Riders. Mas isso é por pouco tempo, pois durante o evento de encerramento do campeonato de Warcross, todos receberão a temida atualização e nada mais poderá ser feito. 8 dias é o prazo que Emika Chen tem para encontrar uma solução e salvar a todos, mas para isso precisará enfrentar um grande dilema: confiar ou não em Zero como seu aliado nesse desafio. Quando aceitei a proposta de trabalho de Hideo como caçadora, o maior risco que achei que estivesse assumindo era da minha identidade ser roubada ou talvez ter que enfrentar um hacker dentro do Warcross. Agora, de alguma forma, fiquei enrolado em uma teia de segredos e mentiras, e um passo errado em qualquer direção pode custar minha vida. Pensa num livro com uma história eletrizante, de leitura fluida e envolvente. Lógico que esse não é o caso de O Jogo do Coringa. Na verdade, eu utilizei essas mesmas palavras para definir a narrativa do primeiro volume da duologia, Warcross, quando eu gravei o vídeo aqui para o canal em 2018. Por isso chega a ser quase inacreditável que uma história finalizada com tanto potencial para uma grande continuação tenha sido concluída de forma tão decepcionante. Confesso para vocês que o grande atrativo do primeiro livro para mim foi esse universo dos eSports e como na dinâmica futurista imaginada por Mary Lou, esse jogo Warcross assumiu o posto de febre mundial. A descrição das partidas tornava a leitura particularmente empolgante e instigante, mesmo sendo habitada por personagens com pouca profundidade psicológica, mas ainda assim interessantes. Porém, tudo isso simplesmente desaparece aqui. A proposta de O Jogo do Coringa segue as consequências e o dilema moral que surge a partir do uso de uma ferramenta que interfere no livre-arbítrio da população mundial, conforme vimos nos eventos finais de Warcross. Dessa forma, era de se esperar encontrar nessas páginas uma obra mais madura, onde a ação perdesse espaço para o aprofundamento dramático e psicológico dos personagens, o que de fato até acontece, mas não de forma realmente satisfatória. Primeiramente, é notável nesse livro a ausência dos elementos que fizeram de Warcross uma leitura interessante, ao menos para mim. O jogo, por exemplo, só alcança algum espaço em apenas um episódio da história, e ainda assim servindo de pano de fundo para um dos eventos da proposta central. Por extensão, a admirável relação entre Emika e seus amigos do Phoenix Riders é profundamente prejudicada nessa continuação, pois eles passam apenas a orbitar a protagonista, conquistando alguma função e participação apenas na reta final, à exceção de um discreto, porém importante aprofundamento do relacionamento entre Tremaine e Roshan. Hideo volta a atenção para mim. Ele não parece alguém capaz de controlar as mentes de quase toda a população do mundo. Não parece o motivo de podermos todos perder nossa liberdade de pensamento. Agora, ele é a pessoa por quem me apaixonei, de carne e osso e dolorosamente humano, olhando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Emika Chen, a protagonista narradora, se torna aqui nesse volume basicamente uma testemunha dos fatos, praticamente a narradora onisciente dessa história. Ela ressurge mergulhada em dilemas internos e sentimentos divididos, o que por um lado permite ao leitor se aprofundar no psicológico da personagem, mas também a leva a adotar condutas e atitudes muitas das vezes contraditórias, representando uma desconstrução negativa de sua personalidade e comportamento estabelecidos no primeiro
primeiro livro. Ela passa boa parte das 299 páginas desse romance apenas reagindo aos eventos e revelações que observa, até sua indignação moral diante do ato praticado por Hideo parece ter sido flexibilizada em favor do seu afeto e envolvimento pelo vilão. Prioridades, né, amores? Porém, diferentemente do que a sinopse e o próprio título do livro sugerem, o protagonismo e contribuição de Emika para a solução do problema é bem frágil, na verdade, pois ela acaba se revelando uma espécie de peão nesse jogo, sendo o tempo todo conduzida por outros personagens e psicologicamente dividida entre seus sentimentos por Hideo e a manipulação exercida por Zero e os Black Coats. A função proativa da protagonista acaba sendo absorvida aqui por Jax, uma assassina de aluguel cuja personalidade nos remete, de certa forma, à Emika que conhecemos lá em Warcross. Já o protagonismo dessa história definitivamente pertence a Zero, o misterioso hacker que já sabemos se tratar de Sasuke, irmão desaparecido de Hideo, e cujo passado é finalmente revelado aqui. E ainda que esse plot demore mais de 150 páginas para ganhar forma, é sem dúvida a parte mais interessante e inspirada de toda a narrativa. Não é porque um sistema tem falhas que não vale a pena existir. Como todas as outras coisas, é uma ferramenta que depende dos que a usam. Mudou milhões de vidas para melhor. E talvez agora, com as mentes certas por trás dele e a percepção que acompanha a experiência, possamos tornar um Neuralink uma versão melhor dele mesmo. O maior de todos os problemas de O Jogo do Coringa é sua falta de ritmo. O que há de realmente importante para a proposta central do livro demora muito tempo a acontecer. E com isso, a história é cercada de muito lenga-lenga, revelações e reviravoltas pouco ou nada interessantes, fazendo com que a narrativa se torne lenta e enfadonha em boa parte do tempo. Ao se extrair daqui o que é efetivamente relevante para o enredo, fica claro que não havia qualquer necessidade de se dividir essa história em dois livros, pois esse conteúdo poderia ter sido facilmente incorporado ao primeiro volume. Ao final, esse livro se revela um belo conto de fadas, bem ao estilo dos clássicos da Disney, conceito reforçado pela evidente falta de ousadia de Mary Lou em tomar decisões difíceis e impopulares na construção dessa narrativa. Mas confesso para vocês que nem foi o clichê que mais me incomodou nessa conclusão, mas sim o fato de ver personagens que quase nada contribuíram para o desenvolvimento da história serem coroados vitoriosos, além da problemática e equivocada mensagem que um final como esse transmite para o leitor. Mas vale lembrar, essa é a minha opinião sobre esse livro, e como leitor só posso recomendar a você que já leu o primeiro volume a ler também a conclusão. Afinal, a leitura é uma experiência individual, e portanto o que é ruim para um pode não ser para o outro. Ok? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar links patrocinados da Amazon para quem quiser adquirir essa duologia. Lembrando que ao comprar através deles você estará ajudando o canal e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e também de compartilhar com seus amigos para ajudar a divulgar. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!